Sermão, irmãos, na primeira epístola do apóstolo João, capítulo de número 2, versículo de número 12. Sermão em 1 João, capítulo de número 2, versículo de número 12. Esse é o nosso segundo sermão, ou a nossa segunda parte, acerca desse texto. Assim diz a santa e muito grandiosa Escritura: escrevo-vos, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados, por causa do nome dele. Amém. No último sermão, irmãos, nós analisamos de forma mais detida e com foco acerca do propósito a qual o apóstolo João escreve esta epístola. Vimos também como provamos na Sagrada Escritura que o discípulo amado, aqueles que escreveram o quarto evangelho, é o autor desta epístola canônica. Mas, acima de tudo, nós nos voltamos a nossa atenção que o apóstolo João escreveu essa epístola para nos ensinar sobre a comunhão com Deus, sobre a comunhão com o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Como obter essa comunhão? Quais são as características dessa comunhão? Como preservá-la contra todos os ataques do mundo? Esse é o propósito do Santo Apóstolo ao nos dar essa epístola inspirada. É escrever a nós para que possamos estar em comunhão com Deus triuno. E vimos, irmãos, especificamente acerca da relação entre a união e a comunhão com Cristo. Que essas duas realidades, a união e a comunhão com Cristo, estão tão entrelaçadas que todos aqueles que estão unidos ao cabeça estão necessariamente em comunhão com Ele. Que é impossível ter qualquer comunhão em seus benefícios sem estarmos unidos ao Senhor Jesus como o seu corpo místico, como o seu corpo do qual Ele é o cabeça, como sua noiva do qual Ele é o nosso marido. E vimos também que é impossível estarmos em comunhão com Ele. Vimos também que é impossível, estarmos em união com Ele sem participarmos dos benefícios de sua comunhão. Isto é vão. É inútil pensar que possamos estar unidos a Cristo e não sermos participantes das graças, dos dons que vêm da sua obra redentora. Ou seja, todos aqueles que foram unidos a Cristo, como a cabeça é o corpo, como a noiva ou a mulher o seu marido, participam das graças do Senhor Jesus, os recebem por completo, não parcial, recebem Cristo como um todo, como um profeta, como sacerdote e rei de suas almas, estão envoltos em seu amor infinito. E essa é a razão que procuramos ver, pelo qual a igreja, irmãos, fiel, mantém tão firmemente o depósito da fé e da verdadeira religião. Tentamos buscar, investigar exatamente essa razão, porque nos foi dado esse depósito da religião, esse corpo doutrinário rico,
a qual abrange toda a nossa vida, e porque a igreja mantém essas verdades, ainda que o mundo não consiga compreender, ainda que o mundo pense que isso é a sua perdição, ainda que o mundo pense que a igreja manter aquilo que Cristo nos entregou em sua palavra é perca de tempo. Ora, nós vimos que não é porque é um corpo doutrinário, abstrato, embora alguns pensem assim, lamento. Não é porque é um corpo doutrinário distante, não é porque é um corpo doutrinário frio, ou que mantemos isso porque é um fardo doloroso e seco, a qual nos perturba. Essa é a visão daqueles que não conhecem, irmãos, a doçura de Cristo. É aqueles que pensam que sua doutrina é azeda, porque nunca provaram dos seus lábios. É a perspectiva daqueles que não possuem realmente o alimento espiritual ministrado pela cabeça, que é Jesus, ou que não participam da seiva espiritual da videira. Observem, quando o mundo olha para a religião de Cristo, quando o mundo olha para o opróbrio do Senhor, quando o mundo olha para o desprezo dele e suas santas doutrinas, eles somente veem a aparência da religião. Eles veem os obstáculos, as dificuldades, os medos, os receios, o temor dos homens, o que dirão. Eles somente veem os levantes para que os impeçam de ir para onde o Cordeiro vai. Essa é a perspectiva daqueles que estão afastados da comunhão com Ele, daqueles que nunca provaram que o Senhor é bom e nunca experimentaram do Salvador. Mas a igreja, irmãos, a igreja fiel, ela mantém uma visão diferente. A igreja fiel, ela não vê o mundo, os obstáculos, os receios, os levantes, os medos, com os olhos da carne. A igreja possui os olhos da fé. E com os olhos da fé, cada dificuldade é somente um caminho para sermos mais próximos dele. Cada dificuldade é como se fosse um pretexto para que pudéssemos nos jogar ainda mais aos seus braços, ou que fiquemos mais perto dele, tal como um filho, ante ao perigo, se aproxima de seu querido pai. Cada obstáculo é somente um meio para que desejemos sermos levados ao nosso marido e nos aproximarmos dele. Há uma perspectiva diferente, a qual o mundo não conhece, em relação às adversidades que sobrevêm à igreja. O mundo vê como o seu fim. A igreja a vê como um meio para ser mais próxima, mais dependente e aprofundar a sua comunhão com o Salvador. O que são os medos, irmãos? E o que são os receios a qual nossos corações são tomados? Senão a providência divina nos fazendo ter uma desesperança em relação ao mundo. E essa desesperança em relação ao mundo é o que nos faz fixar mais firmemente no Salvador e desprezar os levantes dos homens. Ou seja, irmãos, a união com Cristo e a comunhão com Ele é esclarecedora, pois ela ilumina os olhos da igreja para que ela veja aquilo que os carnais em suas trevas não conseguem ver. É somente em comunhão com Cristo que nós conseguimos ver a realidade sob a luz do qual, sem Ele, estamos em completas trevas. Eu sei, entendo, porque muitos olham para a religião de Cristo
e a desprezam. Porque muitos veem aquilo que Ele nos entregou em Sua palavra e temem tanto os homens a ponto de não obedecerem. É porque não estão na luz do Senhor. É porque seus olhos não foram abertos. É porque não provaram da comunhão com Ele. O mundo vê o desprezo, a pobreza, a angústia de seguir o Cristo sofredor. Mas a igreja, essa sim que conhece o Senhor, ela vê que o Cristo que sofreu, venceu. E portanto, ela sabendo que o Cristo que sofreu, venceu, ela sabe que todos nós vencemos com Ele também. Apesar de todos os altos e baixos da vida dos peregrinos, há uma certeza. Nós sabemos que Jesus disse, lembrem-se, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16, 33. Prestai atenção aqui, irmãos, a fim de que nós possamos contemplar a maravilha da doutrina da comunhão com Cristo. Porque se nós entendermos isso, os nossos temores desaparecerão. Nós entendermos o que significa isso, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, a nossa fé sairá desse recuo e dessa covardia que agora se encontra, e da letargia a qual todos vocês estão, será posta em ação. Nossos corações serão dilatados de amor, e digo, não haverá mais espaço para essa mornidão a qual vós não conseguis ver, ouvir. E vocês verão, irmãos, que a comunhão com Cristo é o fio que liga toda a religião, é o motor de toda a piedade, é o início de toda a obediência. Pergunta: por que devemos ter coragem diante do mundo que se opõe à nossa salvação? Ou por que devemos continuar resolutos, firmes na santidade, em face ou diante da impiedade que nos tenta manchar? Ou por que sofrer tanto? Sim, porque nos negarmos tanto de tantas coisas, daquilo que poderia nos satisfazer tão facilmente em uma vida tranquila. Por que lutar tanto? Por que tomar o partido daqueles que só vivem sob grandes aflições por manterem a verdade de um Cristo sofredor? A resposta do ramo de Jessé é: eu venci o mundo. Percebeis, irmãos, Cristo não disse que vocês mesmos venceram o mundo, ou que vocês mesmos obtiveram alguma vitória por si. Em nenhum momento Ele diz que as aflições serão fáceis, e tampouco disse que elas seriam leves. Não é também falado em momento algum, irmãos, que não haverá perturbações, que não terão que ir para a batalha. A razão somente é: Cristo venceu. Mas que é isso? O que significa Cristo venceu? E ainda mais, se Ele venceu, o que isso diz respeito a nós? Ou que isso concerne a nossas pessoas? Ou como de algum modo nós temos algum proveito da vitória dele? E se não entendermos a comunhão com Cristo, é certo que vós nunca conseguireis entender, porque Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, a vitória de Cristo, irmãos,
É o seu triunfo sobre os homens maus. É o seu triunfo sobre os demônios. É o seu triunfo sobre o pecado. É o seu triunfo sobre a morte. Que ele triunfou os homens maus. O apóstolo Paulo diz: ele suportou as contradições dos pecadores contra si mesmo. Hebreus 12, 3. Ou seja, ele teve que ser zombado. E ninguém foi mais zombado, afligido e atacado e tentado para falar algo incorreto, perseguido e espionado, constantemente visto e cercado para que se encontrasse nele algum erro, como Cristo foi. Mas Cristo venceu, porque os homens não puderam encontrar naquele que é imaculado dolo algum, e nenhum homem era capaz de responder-lhe uma palavra. Ora, que Cristo venceu os principados demoníacos é evidente. E ele despojou os principados e majestades, os expôs abertamente, triunfando sobre eles em si mesmo. Colossenses 2,15. O que significa isso? Triunfar sobre os poderes das trevas. O que significa a vitória do Salvador sobre os poderes demoníacos? É que ele libertou aqueles a qual o diabo e os demônios mantinham em seu domínio. É que ele expôs aqueles que pensavam que iriam triunfar a vergonha eterna. Cristo derrubou e acabou com todo o orgulho das hortas das trevas, que pensavam que iriam prevalecer sobre os filhos de Adão. E como ele venceu o pecado? Quando ele derrubou a sua condenação. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vejam, irmãos, o pecado não pode mais condenar o homem em Cristo. E nem exigir a dívida dele, porque o Redentor tomou toda a dívida sobre si. Ele venceu completamente o pecado, ao tomar sobre si todo o nosso pecado, imputado a ele, para que pudéssemos ser justos no Senhor. E a morte? O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54, a morte foi tragada em vitória. De modo que agora a morte não é mais o fim para aqueles que creem em Cristo. Ele venceu de tal modo que deu vida eterna a todos aqueles que estão nele. Essa é, irmãos, a vitória de Cristo. Os ímpios não conseguiram detê-lo. As hostes malignas, os poderes demoníacos fogem dele. O pecado foi totalmente pago. E a morte não conseguiu mantê-lo na sepultura. Cristo é, irmãos, para nós, um conquistador imparável, que em seu cavalo branco, com suas vestes salpicadas de sangue, triunfa sobre todos os homens maus, triunfa sobre todos os poderes das trevas, triunfa sobre todo o pecado, triunfa sobre toda a morte. Mas agora, vós não pensais, e aqui está, irmãos, a grande questão da religião. Eu acabei de vos explicar o que é Cristo ter vencido, mas vocês não perguntam em seus corações como isso me diz respeito? Porque ele ter vencido é o fundamento do ânimo da igreja? Ou como nós, que não somos ele é ele e nós somos nós, temos alguma participação em sua vitória? E se ele venceu, o que nós temos a ver com isso? O que nós temos a ver com a sua vitória? A resposta dessas perguntas, irmãos, é o centro do Evangelho.
É o centro da doutrina da comunhão com Cristo, a qual o apóstolo João intenciona ao escrever essa epístola. E se vós não saber responder em vossos corações, isso deveria sinalizá-los que essa doutrina não deve ser desprezada. Ora, irmãos, a resposta é: Jesus não venceu por ele mesmo. E precisava o Verbo eterno sofrer as contradições dos homens. E precisava aquele que era desde o princípio, antes de todas as coisas, mostrar e suportar algo dos homens. Precisava o Verbo da vida vencer os demônios, uma vez que por meio dele todas as coisas foram criadas. Ou que ele precisava vencer do pecado, uma vez que ele é tão puro de olhos que não pode contemplar a iniquidade. Ou que a morte poderia fazer o que Cristo poderia provar, sendo ele o Senhor da imortalidade. Ora, ele não venceu por ele mesmo, pois o que precisava Cristo provar? A quem ele precisava mostrar algo? A quem atacava o seu reino? Ou quem poderia de algum modo turbar ou perturbar o seu trono sempre eterno? A verdade preciosa, irmãos, da redenção é que o Senhor Jesus venceu por nós. Em Isaías 53:5, o profeta coloca nas seguintes palavras: porém ele foi ferido por nossas transgressões, ele foi esmagado por nossas iniquidades. Ele não sofreu por si mesmo, ele não enfrentou as contradições dos homens por ele mesmo. Ele sofreu e venceu por sua igreja. Agora vocês conseguem entender? Ouçam novamente. Tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, é como se o Senhor Jesus Cristo dissesse assim: a vossa coragem, a vossa confiança, a vossa paz, para prosseguirem diante dessa vida cheia de aflições, de altos e baixos, é que eu venci por vós aquilo que vocês não eram capazes. Eu venci os homens, a qual vocês agora têm medo, para que não temam ninguém além de mim. Eu venci as potestades demoníacas, para livrá-los da escravidão deles. Eu venci o pecado, para que não estivessem sob o jugo dele, ou de alguma forma desesperados ou tomados pela maldição da lei. Eu venci a morte, para que vocês saibam que há uma ressurreição final. A doutrina da comunhão com Cristo é a doutrina da participação em sua vitória. Escrevo-vos, filhinhos. Escrevo-vos, filhinhos. Para o quê? Para o que João nos deu essa epístola? Mas olhemos ainda mais para o que o Senhor Deus nos deu a sua santa palavra, em sua totalidade. É para que aprendamos que a vitória do Rei de Sião é a vitória de cada habitante dela também. Repito, Deus nos deu a sua palavra para sabermos que a vitória do Rei Jesus é a vitória também de cada um dos seus súditos, mas que ele venceu pela sua noiva e triunfou pela sua igreja é sabido, mas aqui ainda devemos olhar e devemos nos perguntar: como isso pode ser obtido? Como nós nos tornamos participantes dessa vitória? E falo da vitória verdadeiramente evangélica, não a vitória
que a igreja meretrícia pensa que a vitória dos seus bens materiais, de suas causas, seja lá quais forem, deixai vossas mentes longe dessas carnalidades. A pergunta é: como? Se ele venceu por nós, como nós podemos ter acesso a essa vitória do Salvador? Ora, somente estando unidos e em comunhão com Ele. O santo apóstolo Paulo diz, Colossenses 1,18, e Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ora, visto que Cristo, irmãos, é a cabeça e a igreja é o seu corpo, não existe como participarmos da vitória da cabeça sem sermos parte do seu corpo. Porque uma vez que a cabeça está ligada necessariamente ao corpo, só é partícipe de sua vitória aqueles que estão sob a cabeça. É preciso estar um com Jesus. É preciso estar em comunhão com Ele. Mas ainda deixarei isso mais claro aos vossos corações. Vamos ler Romanos 8,37, a qual o apóstolo Paulo diz. Romanos 8,37. Mas, em todas as coisas, somos mais do que vitoriosos, através daquele que nos amou. Vejam aqui, toda a vitória é por meio e em nosso Senhor Jesus. Toda a força, a resolução, a disposição, a coragem, a paz, o conforto é devido à comunhão com Ele, pelo qual nós extraímos tudo o que é necessário para vivermos. Será que alguém entre nós que considerará esse assunto inútil ou impertinente, irmão, deveriam tirar toda a epístola do apóstolo João, a qual escreveu para que possais ter comunhão com o Pai e com o Filho. É isso que ele diz no versículo 3 do capítulo 1. O que vimos e ouvimos, vos declaramos, para que possais ter comunhão conosco. E verdadeiramente a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Vós não penseis, ou melhor, vocês não pensam e nem meditam o suficientemente para o que a Escritura vos foi dada. Escrevo-vos, filhinhos, para que objetivo nos deu o Senhor a sua palavra escrita, senão para nos fazer um com Ele, senão para nos fazermos partícipe de sua vitória, partícipe do seu corpo. Mas se alguém considera essa doutrina como inútil, digo sem medo algum, não conhece o Evangelho da Graça, nem jamais pode conceber e nem jamais consegue entender, porque a igreja ao longo da história passa pelos mais terríveis pântanos e tempestades para manter aquilo a qual Cristo a entregou. Eu sei que o mundo, os seus pensadores, irão atribuir que a permanência da igreja ao longo do tempo, mesmo com seus altos e baixos, é porque ela fez acordos. Foi a política, foi a sorte, foi o acaso. Isso tudo é mentira. Por que a igreja perdura ao longo dos séculos? Porque sempre há, ainda que poucas, mas sempre há um rebento na videira que é Cristo, para manter as suas santas verdades, para mostrar ao mundo a santidade do Evangelho. A razão bíblica, não humana, materialista, que vê tudo sob a ótica de meros acordos, de meros associações
carnais. A razão bíblica, irmãos, é a participação e comunhão na vitória de Cristo. Ele venceu e, portanto, a sua igreja também. Essa é uma doutrina central sem o qual não podemos caminhar corretamente. E se os nossos olhos estão turvos para não entender isso, vocês não conseguirão entender nunca como manter a verdade. Vocês estarão sempre desesperançados, sempre tomados pela incredulidade, sempre vendo tudo pela ótica do desespero. E não é verdade que encontramos muito dessa forma, que embora professem o nome do Senhor, que embora até mantenham a fé que uma vez foi entregue aos santos, seus olhos agora se encontram abalados, suas mentes perturbadas, seus corações desesperados. Não há nada que possamos ouvir de suas bocas, senão que parece que tudo irá sucumbir, e que tão grande é a hoste dos inimigos da piedade, e tão grande é a multiplicação de erros, que para alguns parece o fim de tudo. Eu sei que Sião chora e abaixa a sua face, mas irmãos, isso não é porque nos esquecemos da doutrina, da comunhão com Cristo, porque nos abala e tanto nos faz desesperar quando vemos o seu povo sofrer. Embora ele tenha nos dito: falarei das coisas que dizem respeito à vossa paz. No mundo vós tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Não é porque não meditamos suficientemente que, uma vez como o seu povo, embora sofredores, somos partícipes de sua vitória. Se meditássemos, irmãos, mais na doutrina da comunhão com Cristo, nós aprenderíamos aquilo que o apóstolo Paulo já disse no passado. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12, diz assim: esta é uma palavra fiel, que se morremos com ele, também viveremos com ele. Se sofrermos, também reinaremos com ele. E se o negarmos, ele também nos negará. Notem aqui, que se morrermos com ele, também viveremos com ele. E se sofrermos com ele, também reinaremos com ele. O sofrimento da igreja é a comunhão dela, irmãos, nos sofrimentos de Cristo. Quando a igreja sofre, ela participa com o Salvador da sua humilhação, mas ela também participa da sua exaltação, quando e for dada a ela o seu triunfo. Mas entendam bem agora, se agora nós devemos sofrer, nós não devemos lidar com isso como se fosse o fim do reino de Cristo, do seu povo, ou das suas santas verdades. Devemos começar a partir de agora, vermos o sofrimento da igreja sob a luz da comunhão com Cristo. Isto é, que quando sofremos, participamos dos seus sofrimentos. É parte da comunhão com Cristo sofrer com Ele, e que não haja entre nós, eu imploro, ninguém que vire o rosto para Jesus, ou que se esquive dele em seus sofrimentos. Escrevo-vos, filhinhos, para que vocês não se envergonhem da cruz do Salvador. Agora, para entendermos, irmãos, essa realidade,
a qual pouco é pensada e pouco meditada, nós temos que notar o seguinte: qual é o efeito? Ou por que Deus intencionou que sua igreja sofresse e passasse por dificuldades e aflições? Eu sei que vos conforta o fato que triunfarão com Cristo e que serão exaltados com Ele e que irão reinar com Ele. Mas existe outra coisa que foi ordenada pelo Altíssimo para termos proveito nessa comunhão sofredora. Entendam bem, há um duplo conforto da igreja ao sofrer. E esse duplo conforto vem da comunhão com o Salvador. O conforto mais claro a vocês, e o que vocês mais pensam, e que é bíblico e correto, é que uma vez que sofremos com Ele, como disse o apóstolo, uma vez que temos comunhão em seu sofrimento, também teremos comunhão em sua exaltação. Então vos conforta saber que se sofreis agora com Ele, no tempo da exaltação do seu povo, vocês serão partícipes. Mas há outro conforto, há outra doçura que eu duvido muito que as pessoas meditem. Qual é? É que pela participação nos sofrimentos de Cristo, nós nos tornamos mais próximos, mais familiares, mais íntimos e unos com o Senhor. Sim. E a razão disso é que nós não conhecemos o suficiente e proximamente o Senhor, até que a algum nível participarmos de suas dores, em seu estado de humilhação. É incrível que nós adoremos ao Cristo, que é chamado na Escritura o homem de dores, mas não conhecemos nada de seus sofrimentos, ou somos completamente alheios àquilo a qual ele passou, ou de algum modo não queremos ser partícipes e termos comunhão em sua humilhação. Mas nós só seremos mais próximos de Cristo, mais íntimos de Cristo e mais unos com Cristo quando sabermos o que é ter comunhão em seus sofrimentos. Nossos corações, irmãos, nunca se unirão ao dele enquanto nós somos insensíveis a ele e a sua obra. Enquanto não sentirmos alguma dor, ainda que em nível menor, porque jamais podemos alcançar o sofrimento de Cristo, ainda que não passarmos por alguma aflição, tal qual Jesus passou e sofreu pela verdade e pela sua igreja. É um princípio, irmãos, elementar da vida, que não são pessoas tão próximas, senão aquelas que compartilham as mesmas dores. Vede quais são as pessoas mais próximas. São aquelas que sentem as mesmas coisas, aquelas que compartilham das mesmas dores, aquelas que são sensíveis em relação às mesmas coisas. Agora, quando nós participamos do sofrimento de Cristo, nós nos aproximamos dele maximamente. E essa é uma verdade clara nas Escrituras para muitos de nós. Vejam que interessante. Essa é uma verdade clara nas Escrituras para muitos de nós, na relação de Cristo para conosco. Nós sabemos muito bem que ele é próximo de nós devido à sua encarnação. Em Hebreus 4, capítulo 15, o apóstolo diz assim: observem, irmãos, porque não temos um sumo sacerdote que não possa ser tocado com o sentimento de nossas fraquezas, porém um que em todos os pontos foi tentado, assim como nós, porém sem pecado. Vejam que todos vocês aqui sabem que são próximos de Cristo, porque ele tomou sobre si
a nossa natureza humana. Vocês veem que são próximos de Cristo porque sabem que há um Salvador nos céus, que se compadece, que sabe o que é sofrer. Vocês sabem que Jesus Cristo, que está nos céus, é o Verbo encarnado, que conhece as nossas debilidades e que não é alheio aos nossos sofrimentos. E todos nós, exceto aqueles que são alheios à comunhão e ao Evangelho, sabe que disso nós temos um doce conforto, nós temos uma proximidade, e nós somos levados a estarmos mais abertos, a irmos mais facilmente a Cristo, porque Ele tomou a nossa natureza, porque Ele não é um Salvador distante e ignorante acerca das nossas debilidades. Mas a pergunta é: será que não existe também uma relação de proximidade inversa? Ora, é claro que há entre Cristo em relação a nós, mas será que não há uma relação inversa, que nos tornamos mais próximos de Cristo ao participarmos e ao sermos mais semelhantes em seus sofrimentos? Ou, em outras palavras, será que ao sofrermos, claro que não no grau e nem na intensidade dele, da qual jamais nós podemos alcançar, mas ainda assim com esse pouco sofrimento, a qual sofremos em Cristo, por Cristo e participando dele, não o conhecemos mais do que outrora? Não nos tornamos mais próximos de Jesus do que no passado? Não nos tornamos mais íntimos dele do que éramos? Oh, irmãos, é uma profunda verdade que sim, certamente existe tal relação, pelo qual o conhecemos mais na medida que participamos dos seus sofrimentos, que nos tornamos mais próximos do Salvador, não meramente ao termos o conhecimento factual, doutrinário, teológico de sua palavra, mas também quando, por ela, com ela e com ele, participamos dos seus sofrimentos. Vamos observar atentamente o que disse o apóstolo Paulo em Filipenses 3,10. Filipenses 3,10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, sendo conforme a sua morte. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, desde o versículo 8, está descrevendo a vantagem de renunciar a toda a justiça própria, de considerar qualquer coisa a qual façamos, qualquer coisa que nos possa levar à vanglória, à soberba, à arrogância, como esterco, que nos despimos de qualquer coisa a qual nos eleve, de qualquer nobre nascimento, de boas obras a qual venhamos nos ufanar, a fim de que possamos nos apegar somente à justiça de Cristo. Uma das vantagens de deixarmos toda a justiça própria para nos apegarmos à justiça de Cristo é o conhecimento dele. É isso que Paulo aqui está dizendo. Eu considerei tudo como esterco, para que eu pudesse ser achado justo nele, para conhecê-lo. Observem bem, uma das vantagens ou dos benefícios de sermos justificados por Cristo e Cristo somente é o conhecimento dele. Mas aqui, irmãos,
para conhecê-lo. Não se trata meramente daquele conhecimento da fé, da doutrina ou da fé, pelo qual nós acreditamos na autoridade da Escritura, porque é a palavra de Jesus, certamente. Isso está incluso. Sem isso não há fé. Não há fé naqueles que negam a autoridade da sua palavra. Mas o apóstolo Paulo aqui, irmãos, está falando de outro conhecimento. Ele está falando de um conhecimento experiencial. E por experiencial, não entendam o entusiasmo. Não entendam a experiência pentecostal e racional, ou qualquer tipo de misticismo. Não, deixemos essas coisas. Por conhecimento experiencial, é aquele pelo qual nós temos uma percepção vívida e presente do que Cristo é. Agora observem bem, não meramente do que Cristo é em geral, porque eu sei que muitos de vós são capazes de falar de Cristo sempre de forma geral, mas é o conhecimento experiencial de Cristo em mim, em vós, de modo que possamos falar dele em uma relação íntima e próxima à sua e dele e da sua alma. É aquele conhecimento do Salmo 34, versículo 8, a qual experimentamos o Senhor. Eu não posso experimentar por vocês, e nem vocês por mim, mas é aquele conhecimento pelo qual experimentamos o Senhor e provamos que Cristo é bom. Então Paulo diz para conhecê-lo. E há duas formas que isso ocorre aqui no texto. Uma delas é o poder da ressurreição, para conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição. Como nós conhecemos Cristo? Pelo poder da sua ressurreição. Quando nós saímos da morte espiritual para a vida espiritual. Quando nós somos levantados da velha vida imunda e injusta para uma vida nova, santa e justa. Nós conhecemos Cristo pelo poder da ressurreição, quando Ele nos ressuscita primeiramente espiritualmente da mortandade a qual nós estávamos para uma nova vida. Quando experienciamos o novo nascimento, nós experienciamos o poder do Cristo ressurreto. Onde nós experienciamos o novo coração, experienciamos o poder daquele que ressurgiu enquanto estava morto, tipificando ou apontando para a ressurreição também espiritual. Mas o nosso foco aqui, irmãos, não é entender como conhecemos Ele pelo poder da sua ressurreição. O nosso foco aqui é essa outra maneira, a qual Paulo não só fala aqui, mas em Colossenses 1:24, mas 2 Coríntios 1, que é algo tremendo, que é conhecê-lo, participando dos seus sofrimentos. E a palavra, irmãos, a qual o santo apóstolo Paulo, gravem isso, usa, é a seguinte: e a participação em seus sofrimentos. Qual é a palavra no original, no grego, para participação aqui? Koinonia, comunhão. A palavra, notem isso, que incrível, a palavra a qual o apóstolo Paulo usa para participação é a palavra koinonia, comunhão. É como se ele dissesse, para conhecê-lo, o poder de sua ressurreição e para a comunhão em seus sofrimentos. Ora, se pelo poder da ressurreição nós conhecemos o Cristo exaltado, nós conhecemos a sua glória, agora nós conhecemos o Cristo humilhado e o seu opróbrio. Não um conhecimento, entendam, não é um conhecimento distante e apenas factual das histórias evangélicas. Entendam, não estou falando disso, mas sim de
experimentar as tribulações e angústias por causa dele, de sua santíssima religião e de sua igreja. Esse é um conhecimento de Cristo, a qual não pode ser obtido sem sofrer por e com ele. Esse é um conhecimento que os amantes de si mesmos nunca alcançarão. Sim, embora haja muitos que digam conhecer Cristo, há poucos que o conhecem pela participação ou a comunhão em seus sofrimentos. Agora, isso é uma verdade maravilhosa, porque o que o apóstolo Paulo está ensinando é que quando participamos de seus sofrimentos, o conhecemos. Então veja que conforto. Irmão, se vocês conseguissem compreender, se eu conseguisse abrir a cabeça de vocês para vos mostrar essa verdade, que o vosso conforto não é somente que vocês irão triunfar, mas que quando nós sofremos agora, nós nos tornamos mais conhecedores de Cristo. Sim, que quanto mais afligidos por causa dele, que quanto mais levados e acossados pela sua religião, que quanto mais perturbados pela defesa de sua igreja, mais nós o conhecemos. Vocês não o conhecem até que aprendam a participar de seus sofrimentos. Se nós vimos no sermão passado que há muitos que têm comunhão com o Cristo parcial, porque não aderem ao Cristo como profeta. Eu digo agora, há muitos que têm comunhão com o Cristo parcial, porque não têm comunhão com o Cristo sofredor. E quantos de nós fugimos desse conhecimento? Quantos de nós, irmãos, fechamos os nossos olhos para Cristo agora sofrendo na terra? Eu sei que agora os vossos corações perguntam onde Ele está sofrendo, onde Ele está sofrendo agora na terra. E vocês diriam que moveriam todo o aparato do mundo. Se houvesse e soubessem que Cristo está sofrendo em qualquer país, certamente eu sei que vocês moveriam todo o aparato que há na terra para socorrê-lo. Mas está aí Cristo sofrendo e vocês não veem. E pergunto, vocês sabem onde Cristo está sofrendo? Ele disse, ao se revelar a Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Atos 9:4. Cristo sofre agora, irmãos, no seu corpo místico, que é a igreja. Ele sofre nos seus pequeninos que têm sede, fome, estão enfermos, a tal ponto que quando nós socorremos esses pequeninos, ou quando somos socorridos, Cristo diz que fizemos a Ele. Mateus 25:40, disse o Salvador: na verdade, eu vos digo que quando o fizestes ao menor destes meus irmãos, a mim o fizestes. Entendo, tão grande é a comunhão e a união com Cristo, que quando nós sofremos, é também o sofrimento de Cristo. E quando nós participamos de seus sofrimentos, participamos do sofrimento de sua igreja. Tal é a união e comunhão entre Cristo e a igreja. Mas pode expressar o Cristo sofredor agora na terra, que é o seu corpo místico, que é a sua igreja. O que muitos estão fazendo em relação ao partido piedoso e fiel e necessitado, que é onde Cristo está? Digo sem medo algum, Cristo não está nas multidões dos evangelicais. Cristo não está naqueles que ufanam os seus bustos com palavras maldosas contra o remanescente. Cristo não está entre aqueles que têm o seu próprio estômago como Deus. Mas o que muitos fazem, ou o que nós mesmos fazemos em relação ao Cristo que sofre na terra, na sua igreja, os desprezam, os tratam como leprosos, lançam os seus escárnios, outros ficam distantes, e desses falarei muito em breve, como que observadores, e na espreita
vendo se algo acontece. Oh, irmãos, se nós fazemos isso, somos culpados. Somos culpados de negar a comunhão com os seguidores fiéis do Cordeiro e, portanto, culpados de fugir da comunhão com Ele. Muito bem disse o Santo Marcos, que se vós não quereis sofrer com o partido piedoso, não sereis participante de vossa exaltação. Agora eu digo, se agora não sofreis com o partido piedoso, vós não conheceis verdadeiramente ao Senhor, porque é participando dos seus sofrimentos que o conhecemos. Vejam Hebreus 11, 26, o que é dito do servo Moisés. Hebreus 11, 26. Considerando a desonra de Cristo como riqueza maior do que os tesouros do Egito. Talvez alguns nunca tenham pensado suficientemente. Mas quando Moisés, irmãos, tomou o partido de sofrer as aflições da igreja, isso é o mesmo que tomar a desonra, o opróbrio, o desprezo que o mundo tem de Cristo e os seus sofrimentos. Entendo, tão grande é a união entre Cristo e a igreja, tão grande é a comunhão entre a cabeça e o seu corpo, e quando participamos do sofrimento do seu povo, participamos do sofrimento de Cristo, e assim somos levados a conhecê-lo ainda mais. Então eu vos digo, onde vocês irão participar do sofrimento de Cristo agora, para conhecê-lo ainda mais, para que vos torneis mais semelhantes a Ele, mais íntimos a Ele, sofrendo com o seu povo. Escrevo-vos, filhinhos, para que vocês possam saber que não há cristianismo sem participar do sofrimento de Cristo. Não há cristianismo sem vocês comungarem com a igreja de suas aflições. Mas ó, irmãos, voltai agora novamente a atenção de vocês para olharem para o sofrimento da igreja sob a perspectiva da comunhão com Cristo. Vamos agora voltar a nossa atenção para isso. É isso que estamos tentando construir desde o início. Se a igreja sofre, como ela perdura? Como ela consegue? Aprendemos que é porque Cristo venceu. E se Ele venceu, não venceu por si, mas por nós. E somos participantes do seu sofrimento. E somos participantes de sua vitória. Mas aí agora sabemos que há outro consolo, que há outra doçura. É que quando sofremos por Cristo, os seus sofrimentos e com sua igreja, nos tornamos mais íntimos dele, mais próximos dele, mais unos com ele. Agora, o que é o sofrimento da igreja? Sob a perspectiva da comunhão com Cristo, o que vocês veem? Não é mais o desespero, não é mais a desesperança, não é mais a morte, não é mais a derrota. Quando vocês veem a igreja sofrendo, vocês veem agora a santificação, a purificação dela, Cristo lavando a sua igreja e a aperfeiçoando. Vocês veem agora a doçura e a proximidade do Redentor. Oh, irmãos, quão grandes pecadores nós somos, que precisamos sofrer para que sejamos próximos dele, para que precisamos ser privados, porque se tivéssemos todas as coisas, estaríamos longe do Senhor. E se somos abandonados por todos, comparemos, se somos por todos abandonados, e até por aqueles que são mais próximos, ó, se Sião agora geme pelo cisma daqueles cujos corações estão rachados, se Sião agora no Brasil é deixada só, lembrai
E todos o deixaram e fugiram. Marcos 14, 50. Que somos caluniados, maltratados, julgados, sem sermos ouvidos pelos pequenos e pelos grandes, pelas ditas dignidades eclesiásticas. Eu peço-vos, recordai em vossas mentes. Ora, os principais sacerdotes e os anciãos e todo o concílio buscavam falso testemunho contra Jesus. Mateus 26, 59. Vejam que isso é parte da comunhão com Cristo. O mundo vos abandona, então assim sabemos ainda que um pouco o que foi o mundo abandonar Cristo. O mundo nos calunia, nos maltrata, fala de nós, nos julga sem saber. Então agora sabemos ainda mais o que sofreu Cristo, ainda que nosso nível seja muito pouco e pequeno. Em toda a sua vida, bendito o sofrimento que nos faz mais entender a obra redentora. Bendita seja a cruz, a qual Cristo colocou sobre nossos ombros, por meio do qual nós podemos nos tornar mais semelhantes a Ele. Vejam que doçura. Enquanto o mundo, a igreja infiel, os samaritanos, pensa que nos afasta do Senhor, por suas maldades, por seus dardos, por suas flechas inflamadas. Na verdade, nós nos tornamos mais próximos dele. Vejam, nós podemos dizer para o nosso velho irmão, chamado mundo, para a nossa velha irmã, chamada igreja samaritana, que é a religião do mesticismo, a religião mestiça, daqueles que misturam os mandamentos de Deus com os dos homens. Nós podemos dizer a eles que agora nos afligem o que José disse a seus irmãos: mas quanto a vós, intentardes o mal contra mim, vós intentardes nos afastar do Senhor, colocar sobre nós aflições para que nos desesperássemos, para que viéssemos sucumbir e pensar: não iremos manter mais as verdades, não iremos mais hastear a bandeira em prol de sua coroa, porque é muitos que se levantam contra nós, mas quanto a vós, intentardes o mal contra mim. Mas Deus intentou para o bem. Quanto mais vocês nos afligiam, ou melhor, o quanto mais vocês nos afligem, mais Deus faz isso redundar para que sejamos próximos do Senhor. O quanto mais vocês nos afligem, eu digo a todos aqui, isso chegar a ouvir, mais vocês nos tornam dependentes dele. O quanto mais vocês nos caluniam, nos acusam, mentem e nos abandonam, mais nós encontramos em Cristo fonte inesgotável para permanecer. É uma dura verdade para os ímpios, que a igreja é uma planta, que quanto mais ela se bate, mais ela cresce. Agora, irmãos, uma vez que entendemos esse ponto da comunhão com o Salvador, que quando nós sofremos, somos partícipes dos seus sofrimentos, e passamos a entender mais sobre Cristo, nós conseguimos entender o propósito da Epístola de João. Ele está escrevendo para uma igreja nessa época perseguida, uma igreja a qual se reunia em casas, às espreitas, ou melhor, às escondidas, uma igreja que iriam extrair consolo de quê? Consolo de quê? Da comunhão com o Pai e com o seu Filho Jesus, pelo e no Espírito. A nossa comunhão é esta, é com o Filho, é em sabermos que quando sofremos, participamos do sofrimento dele, e assim nos tornamos mais unos com ele. Eu repito isso 1 milhão de vezes, irmãos. Inculco em vossas mentes, para que vocês possam compreender que não há familiaridade com Cristo, até que saibamos
não somente de ler, mas de viver, que este Salvador foi um homem de dores, e que haverá dores sobre o seu povo, e que não há como passar nessa terra sem aderirmos ao Cristo humilhado. Esse é o grande pecado da nossa época. A igreja quer a exaltação do Salvador sem comunhão com os seus sofrimentos. É claro, é a época das coisas fáceis, dos caminhos rápidos, das coisas instantâneas. Mas não é esse o modo de raciocinar da Escritura. Se queremos ter comunhão com Ele, precisamos necessariamente sermos participantes de suas dores. Agora, leamos mais uma vez o nosso texto. 1 João 2,12. Escrevo-vos, filhinhos, porque vossos pecados estão perdoados, por causa do nome dele. Nós já vimos, irmãos, anteriormente, tanto no sermão passado como nesse, que o propósito do apóstolo João nessa carta é tratar da comunhão com Cristo, com Deus. E eu falei de modo rápido no sermão passado, que o objetivo deste capítulo, do capítulo 2, veja, o objetivo de toda a carta é a comunhão com Deus, é a comunhão com o Salvador. Nós temos visto isso por vários aspectos. Agora, o objetivo deste segundo capítulo é exatamente mostrar as provas da nossa comunhão com Deus, ou os efeitos que vêm da comunhão com Deus, pelos quais nós podemos ver se estamos em comunhão com Ele ou não. Então, o nosso objetivo aqui é daqui de modo lento, para alguns vagaroso, é ir nos aproximamos do texto, tendo a bagagem toda do que João intenciona. Porque eu já falei que João insere esse texto, parece que de forma abrupta, ao nos ensinar acerca das provas da comunhão com o Salvador. Então, se no sermão passado, e em parte nesse, focamos em entender sobre a comunhão com o Salvador, vamos agora buscar, cercando o texto e nos aproximando dele, compreender sobre quais são as provas que cercam o versículo 12, acerca do que, para provar, mostrar ou evidenciar a nossa comunhão com Cristo. Então, vamos focar, irmãos, em entender nesse sermão agora, nessa parte, o que o apóstolo João está ensinando no capítulo 2, de forma antecedente à passagem que nós estamos procurando entender. Porque não conseguiremos entender porque o apóstolo João insere esse texto sem entendermos quais são as provas que ele está dando antes acerca da nossa comunhão com Cristo. Então, isso é necessário para que nos sermões seguintes possamos entender não meramente de modo superficial, mas devidamente o nosso texto. Então, são duas provas, irmãos, a qual o apóstolo João dá antes do versículo 12, a qual podemos averiguar se estamos em comunhão ou não com Deus, se estamos em comunhão ou não com Cristo, se estamos nele ou não. E se vocês se interessam pela vossa própria salvação, eu sei que agora vocês irão prestar atenção. A primeira prova, irmãos, é a obediência. Em 1 João, capítulo 2, do versículo 3 ao 6, observem. E nisto sabemos que o conhecemos, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso,
e a verdade não está nele. Mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele, deve ele mesmo andar da maneira como ele andou. A primeira prova da nossa comunhão com Cristo é a obediência a ele. Por quê? João coloca nas seguintes palavras: a comunhão com Cristo é conhecê-lo. E quando nós conhecemos o Senhor, esse é um conhecimento, prestem atenção, sempre transformador e sempre eficaz. O quanto mais estamos familiarizados com Cristo, o quanto mais estamos próximos do Senhor, o quanto mais somos um com o Senhor, então mais sujeitos à sua autoridade nós somos. Deve estar fixo em nossas mentes, irmãos, que conhecê-lo aqui é amá-lo. Quem o conhece, o ama. E aqueles que o amam são necessariamente, aqui não há exceções, levados a serem zelosos e obedientes a ele. Por quê? Por qual razão? Entenda. Quando contemplamos a Cristo, oferecido e apresentado no seu santo evangelho, pelo Espírito Santo, não há como não sermos tomados e arrebatados pela sua beleza e a sua autoridade. Não há como, quando Cristo é nos falado no seu santo evangelho, e quando o Espírito Santo abre os nossos corações, não sermos como que arrebatados, ou tomados, inundados por tão grande beleza e tão grande autoridade. E de modo que podemos dizer, como a igreja em Cantares: confortai-me, sustentai-me com passas, confortai-me com maçãs, porque eu estou doente de amor. A igreja é como se estivesse doente de amor por Cristo. Que expressão forte, o que significa? Vejam, tão grande é o peso do amor da igreja para com Cristo, tão grande é a sua força, que a igreja é como que desmaia, como se derrete, como se encontra ardente de união com Ele. Então, prestem atenção. É uma das provas da nossa comunhão com Cristo, a obediência a Ele. Por quê? Comunhão com Ele é conhecê-lo. E conhecê-lo é amá-lo. Então, vejam a medida que vossos corações estão doentes pelo Salvador. Doentes de amor por Ele. Usa a linguagem de Cantares 2:5. Então, quando vocês olharem a medida que vocês amam Cristo, vocês verão a medida da vossa obediência. Eu sei que o mundo frouxo e antinomiano não gosta de ouvir, mas temos que dizer: quanto mais amamos ao Senhor, mais obedientes somos a Ele. Quanto mais desobedientes ao Senhor, menos o amamos. É verdade clara, que não se pode ser negada por ninguém. Vejam a medida de vosso amor a Cristo, e eu vos direi a vossa obediência. E vejam o que o apóstolo João disse, irmãos. Versículo 5: mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente está o amor de Deus aperfeiçoado. Ouvi, inimigos da lei do Senhor, ouvi, defensores do falso amor. O amor para com Deus, o amor para com o Senhor está mais completo, maduro e perfeito. A palavra que o apóstolo João usa aqui para aperfeiçoado, que é teleió, é maduro, completo, é perfeito. É como se ele falasse assim, irmãos: observe, mas qualquer que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está maduro, está perfeito,
está completo. O amor para com o Senhor é mais completo, é mais vívido, é mais perceptível, não na linguagem sentimental, ou nas experiências emocionais, místicas. Não. A Escritura diz que é na lealdade moral a Cristo Jesus, o Salvador. E foi Ele que disse: se vós me amais, guardai os meus mandamentos. João 14:15. Mas eu pergunto, por quê? E não parece para alguns arbitrário conectar a comunhão com a obediência? Por quê? Se vós me amais, guardai os meus mandamentos. O que tem a ver amá-lo e guardar a sua lei? O que tem a ver que quanto mais nós guardamos a sua vontade, e quanto mais nós nos sujeitamos a ele, mais nós o amamos? Parece para alguns que essa é uma relação que não tem conexão, é uma relação arbitrária. Vejam bem, irmãos, isso é verdade profunda. Amor é unitivo. Amor, como se dissera no passado, é virtude unitiva. Se nós amamos, nós tendemos a sair de nós mesmos para uma união ao amado. Todos aqueles que nós amamos, nós tendemos e queremos ser uns com eles, em qualquer relação. Se nós amamos os nossos filhos, nós queremos ter uma amizade paternal, filial com eles. Queremos estar próximos deles. Se amamos nossos cônjuges, esposas ou maridos, há uma união ainda mais íntima. Há uma união mental, física. Há uma união ainda mais profunda. Nós amamos uns aos outros na igreja. Iremos ver isso. Há uma tendência de nós mesmos a estarmos uns com os outros. Então vejam, o amor é virtude unitiva, é unitivo. Ele sempre tende a unir quem ama ao amado, o amado a quem ama. Agora prestem atenção, a lei do Senhor é a sua vontade moral, é aquilo que Ele deseja que seja feito e realizado. É aquilo que o Senhor se agrada quando fazemos. Agora entenda, a lei do Senhor é a sua vontade moral. É aquilo que Ele se agrada quando fazemos. Quem ama muito Cristo, muito se une à sua vontade. Uma vez que o amor é unitivo, então por meio do amor nós somos levados em todas as coisas a estarmos um com Cristo. Um com a sua mente, ao crermos nas doutrinas a qual Ele nos prescreveu em sua palavra. Um com as suas afeições, ao amarmos o que Cristo ama e ao odiarmos o que Cristo odeia. Mas também, irmãos, um com a sua vontade, para não querermos fazer nada que Ele não se agrada, nem deixarmos de fazer o que Cristo quer. Observe isso. Não é possível obedecê-lo sem amá-lo, porque só o obedece aqueles que estão um com a sua vontade. Mas como podemos estar um com Ele? Digo, pelo amor. O amor é esta virtude, esse poder, essa capacidade que nos une à vontade de Cristo, para que queiramos o que o Salvador quer e para que odiemos aquilo que Ele não quer. É por isso que Ele falou: se vós me amais, guardai os meus mandamentos. Qual é a prova do vosso amor a Cristo? Como vocês podem dizer que amam a Ele, que estão um com Ele? Se vossas vontades estão unidas com a minha, se vocês se agradam do que eu se agrado, se vocês amam o que eu amo e odeiam o que eu odeio. Então, irmãos, para ser obediente, é preciso estar próximo de Cristo. E esta obediência é a prova que estamos próximos dele. E quem não guarda a sua lei está distante dele. Ou para deixar mais claro, para ser obediente é preciso estar próximo de Cristo.
E quem não guarda a sua lei está distante dele. Se atente-se agora a essas duas verdades. Essas duas verdades, irmãos, elas são muros que nos protegem, respectivamente, de dois grandes erros, chamado legalismo e antinomianismo. O legalismo é a lei sem Cristo. O antinomianismo é Cristo sem lei, ou Cristo sem a lei. Antinomianismo é anti, contra. Nomianismo é de nomos, lei. São aqueles que são contra a lei. O legalismo são aqueles que querem a lei, mas não querem o seu autor, que é Cristo. Os antinomianos querem o Senhor, mas sem se unir à sua vontade. Mas quando nós entendemos, irmãos, o que é comunhão com Cristo, o que é amá-lo, então nós entendemos que para obedecê-lo é preciso amá-lo. Não começamos com a lei, mas com Jesus e sua obra redentora. Porque para o amá-lo precisamos ser amados primeiramente por Ele. Nós o amamos porque Ele primeiro nos amou. Só há legalismo onde não começamos com Cristo. É tão tolo que os homens nos acusam de legalistas. Por quê? Porque aderimos a Cristo e a sua vontade. Legalistas são aqueles que não veem a lei sob a perspectiva do seu autor, que é Cristo. Agora, por outro lado, quando compreendemos que não há como amarmos Ele sem nos unirmos a Ele e à sua vontade, então vemos que não existe em Cristo espaço para laxidão e vagareza moral. Não existe no Salvador espaço para libertinagem. Não há no Salvador espaço para viver como seu próprio regedor, como seu próprio legislador. Oh, irmãos, se pudéssemos manter um santo equilíbrio sobre essas verdades, se pudéssemos entender o que é amá-lo, o que é conhecê-lo, o que é ter comunhão com Ele, assim nós, de fato, estaríamos um com Ele. Se você o ama, você está unido com a sua lei. Se você o ama, você está um com a sua vontade. E não há em Cristo vagueza moral. Leiam o que Cristo falou em João 15:10. Observe, é o Redentor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Permanecer no amor dele, que aqui é o amor dele, é estar unido a ele e estar nele. Se vocês são desobedientes e contrários à sua lei, então vocês não estão no amor dele. Por quê? Porque o amor, irmãos, é unitivo. Ele une e nos junta a Ele. Mas a desobediência é separativa. Ó Israel, são os vossos pecados que vos separam de mim. São as vossas iniquidades. Está lá, Isaías 59, versículo 1 e 2. A desobediência é separativa, isto é, nos afasta dele e faz com que nós estejamos fora dele, de sua vontade. Se vós me amais, ou melhor, se vós guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Se vocês estão em mim, vós estáis um com a minha vontade. Vós amais o que eu amo. Vós se deleitai no que eu deleito. Vós quereis o que eu quero. Então obedecê-lo é uma prova da comunhão com Ele. Obedecê-lo é uma prova que somos próximos do Senhor. Não é uma relação arbitrária, é uma relação amorosa. Mas que lamento, irmãos,
Essa é a razão central, porque muitos são tão revoltados contra o Senhor, contra a sua lei, contra as suas santas doutrinas. Eles não o conhecem, eles não o amam e não são próximos dele. Embora muitos digam que amam o Senhor Jesus e até fiquem zangados conosco porque tocamos em suas feridas e fazemos isso para curá-las, eles não têm comunhão com Jesus. E eu sei que alguns corações teimosos, para fugir do que o apóstolo João acabara de dizer, irão replicar o seguinte: e quem está em comunhão com ele? E quem pode estar em comunhão com ele se ninguém pode obedecê-lo perfeitamente? Observe o que o coração pecador tenta replicar para permanecer em seu curso de desobediência. Nós dizemos que obedecê-lo é prova ou demonstração de comunhão com Cristo, porque obedecê-lo é prova que nós o amamos, porque nossas vontades se uniram a dele, que é próprio do amor, unir. Então vós replicais em vossos corações: como nós podemos estar em comunhão com ele, se nenhum de nós pode obedecê-lo perfeitamente? Como se da nossa incapacidade pudéssemos abrir uma brecha para o pecado? Responder essa pergunta, irmãos, é aliviar a consciência de muitos que podem estar pensativos em relação a isso. Como eu posso estar em comunhão com ele se não obedeço perfeitamente? Mas também irá expor outros. Cristo sabe que nenhum de nós pode satisfazer a lei com obediência perfeita e total. Cristo sabe, mas Ele espera, irmãos, que lutemos com tudo que há em nós para obedecê-lo. Vocês veem a diferença? Ele sabe que não conseguimos satisfazer a obediência total e perfeita da sua lei, mas Ele espera que com tudo de nós busquemos obedecê-lo. Deixe-me tornar isso mais claro. Eu pergunto: embora vocês saibam que são incapazes de obedecê-lo perfeitamente, vocês se entregam ao pecado? Vocês usam isso como pretexto para se entregar ao pecado? Sim? Então não tendes comunhão com ele. Eu pergunto: embora vocês saibam que é impossível guardar a lei perfeitamente, vocês não ficam angustiados quando tropeçam nos preceitos dele? Vocês continuam insensíveis quando pecam contra ele, e como se fosse nada? Não vos enganei, vocês não têm comunhão com ele. Embora vocês saibam que não conseguem atender à perfeição de sua lei, agora eu pergunto: embora vocês saibam disso, ainda assim vocês entregam a sua vida para atendê-lo, pedem de sua graça para supri-los, e não pecam sem grande batalha e com grande aflição? Vós tendes comunhão com ele. Mas se vós não sentir angústia ao pecar, se vós usais a vossa incapacidade para se entregar ao pecado, não tenham medo, vós não tendes comunhão com ele. Porque esse desejo, essa luta, essa batalha são vistas pelo Salvador como provas do nosso amor a ele. Mas o que eu posso dizer de vocês que são desobedientes? E é triste que alguns pensem que são desobedientes a mim ou a qualquer outro que vos ensina. Eu pergunto: pensais que são desobedientes a mim ou a qualquer outro que vos ensina, quando vos dizemos para manter santo o Shabat do Senhor? Pensais que desobedeceis a mim quando dizemos para as mulheres serem quietas, castas, modestas e cobrirem suas cabeças?
quando pregamos a necessidade de andar nas pisadas do único, que não é múltiplo nem diverso, mas único rebanho de Cristo, quando falamos para não se juntarem com os infiéis, quando dizemos que o culto deve ser somente por Deus ordenado, quando conversamos sobre manter o testemunho em prol da reforma, quando vocês ignoram essas coisas, fecham os olhos, pensais que sois desobedientes a quem? A mim ou a qualquer outro? Oh não, vocês são desobedientes a Ele, que criou os céus e a terra e que morreu na cruz, a demonstração mais grandiosa de amor que houve ou haverá. Vocês pensam que isso é uma quebra de comunhão comigo? A vossa desobediência antes fosse a quebra de comunhão com um mero homem ou meros homens. Mas irmãos, eu suplico, vocês se afastam de Emanuel, Deus conosco, de Jesus, do Deus homem. Se vocês soubessem o que significa a sua desobediência, a sua apatia, a sua lentidão, a sua vagarosidade em relação à obediência a Deus, o seu colocar de obstáculos, você não dormiria em paz hoje, até estarem certos que podem ser encontrados em arrependimento. Repito, se vocês soubessem o que significa essa sua desobediência, vocês não dormiriam em paz hoje, até serem encontrados em arrependimento. Cristo diz: escrevo-vos, filhinhos, enquanto é hora de emendar, de corrigir os vossos caminhos. Provai que amai a mim. A segunda prova, irmãos, antecedente ao nosso texto, da comunhão com o Salvador, é do versículo 7 ao versículo 11. Vamos ler. 1 João, capítulo 2, do versículo 7 ao versículo 11. A segunda prova é o amor à igreja. 1 João, capítulo 2, do versículo 7 ao 11. Irmãos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo, que tiveste desde o início. O mandamento antigo é a palavra que ouviste desde o princípio. Novamente, vos escrevo um mandamento novo, qual é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas já se passaram, e agora a verdadeira luz brilha. Aquele que diz que está na luz e odeia seu irmão está em trevas. Até agora, aquele que ama o seu irmão está na luz, e não há nele ocasião para o tropeço. Mas aquele que odeia seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde vai, porque essas trevas lhe cegaram os olhos. Essa é a segunda prova da nossa comunhão com Cristo: amar a sua igreja. E por quê? Qual é a razão pelo qual amar a igreja, amar os irmãos e não odiá-los? É uma prova da nossa comunhão com o Salvador. Nós temos que começar, irmãos, com a verdade sublime que Paulo diz em Efésios 5:25. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Repito, Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Não há como estarmos em comunhão com Cristo sem estarmos em comunhão com todos aqueles que estão em comunhão com Ele. Ou em palavras mais fáceis, uma vez unidos e em comunhão com Cristo, também estamos unidos e em comunhão com todos aqueles que Ele amou. É impossível estarmos um com Cristo e não amarmos aqueles a qual Ele amou ao dar a sua vida. É impossível estarmos um com Cristo e não amarmos aqueles que professam o seu nome. Ora, irmãos,
O amor é o princípio que forma as sociedades. Se olharmos para um povo, o que é um povo? Um povo se reúne ao redor daquilo que eles amam. Toda a sociedade, como disse um antigo pai da igreja, é uma sociedade de amor, seja bom ou ruim. Eles se envolvem uns com os outros e se reúnem em conjunto porque amam a mesma coisa. O que é o Brasil? Nesses termos, é a sociedade dos que amam o que é passageiro, dos que amam o que é transitório, dos que amam o que é deleitoso aos sentidos. Nós não somos brasileiros nesse sentido. Somos porque moramos aqui, nesse território. Mas não somos por compartilharmos o amor do Brasil. Porque o Brasil é o povo ou a sociedade a qual se forma para amar a vulgaridade, a exibição, a nojeira. Agora, se o princípio que forma as sociedades é o amor, porque é o que une, e é ao redor disso que todos orbitam, pensemos, e a igreja? É a sociedade do quê? Daqueles que amam, professam e creem em Jesus. A igreja, repito, é a sociedade dos que amam, professam e creem em Jesus. Só que há algo mais, algo que é natural e elementar. Quando nós amamos algo, nós também passamos a amar em certo nível todos aqueles que amam também esse algo. E começamos a odiar todos aqueles que não partilham do mesmo amor. Isto é óbvio, quando gostamos de algo ou amamos algo, o mero fato de alguém também amar aquele algo já nos faz próximos, porque compartilhamos de o mesmo amor. Se vocês são capazes de juntar as peças, então já entenderam. Mas se não, irei explicitar. Quando amamos a Cristo, estamos em comunhão com Ele, então passamos a amar todos aqueles que amam o Senhor Jesus. Quando estamos em comunhão com Cristo e vemos que outros amam a Ele também, é impossível que, vendo esses que o amam, não os passemos a amar também, porque temos um amor que é comum a todos. E ainda mais, existe nos cristãos, ou no povo piedoso, um fragor, um cheiro de Cristo. Há um Cristo estampado em suas vidas e que vive neles. Vejam que o apóstolo João diz assim, em 1 João 5,1: todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama o que dele foi gerado. Todo aquele que ama o Senhor, ama aqueles que dele foram gerados. Porque nessa geração espiritual da salvação, existe algo do Senhor Jesus estampado, engravado em nós, que quando percebemos nos outros, não conseguimos deixá-los de amá-los. Por quê? Porque se não amássemos o Cristo que está estampado, gravado neles, deixaríamos de amar o próprio Senhor. Eu vou deixar isso mais claro ainda, irmão. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 4, versículo 19, ele diz que Cristo é formado em nós. Ele diz até que Cristo seja formado em vós. Na obra da salvação, existe uma formação espiritual de Cristo dentro de nós, que se transparece visivelmente pela profissão da fé, a santificação em todos aqueles que estão nele. Não existe como não amá-los.
Porque se não o amássemos, não amaríamos o Cristo, a qual neles está estampado, gravado e formado. Não há como não querer sermos próximos deles. Não há como não querermos sermos familiares a eles. E João, irmãos, descreve isso tão belamente da seguinte forma. Observe, 1 João 2,9. Aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, está em trevas. Aquele que diz estar na luz. Quem é a luz? Não é a luz física, a qual o apóstolo trata. Aqui a luz é Deus. Que Deus é luz, não há nele treva alguma. 1 João 1,5. E é Cristo. João 8,12. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz de vida. Então estar na luz é estar em Cristo, estar em comunhão com Cristo, estar unido a Cristo. Mas o Senhor Jesus é uma luz de amor. É de amor que nos tira das trevas do pecado, para que nos unamos a Ele. É uma luz de amor para nos fazer amar uns aos outros. Aquele que diz que está na luz, que é em Cristo, e não ama a igreja, está em trevas. Nunca veio a luz. Nunca veio a luz. Quando a luz, que é Cristo, irmãos, ela brilha, nós podemos nos ver uns aos outros claramente. A queda não somente nos alienou do Senhor, nos alienou um dos outros, a tal ponto que Paulo diz assim: outrora vós sereis inimigos uns dos outros, maliciosos, odiando uns aos outros, mas não mais agora. Quando a luz de Cristo brilha sobre nossos corações, as trevas do preconceito, do egoísmo, das más suspeitas e do ódio são dissipadas, para que possamos amar aos irmãos. Eu pergunto, como podemos querer o mal daqueles a quem Cristo quer o bem? Como poderemos estar distante daqueles que estão próximos do Senhor? Como podemos, que perversidade, não nos condoer e auxiliar aqueles que estão batalhando por Cristo? Irmãos, o nosso amor é fraco quando não amamos a sua igreja. Pois quem pode amá-lo? Quem pode amar o Senhor Jesus? Desdenhando, se escondendo e desprezando aqueles a quem Cristo tomou para si, aqueles a quem Cristo se expôs por eles e aqueles a quem Cristo acolheu. A nossa comunhão é rasa e superficial quando não temos comunhão com Cristo, que está pelo Espírito nos membros da igreja. Estamos em trevas se não sabemos amar aqueles que em Cristo iluminou. Mas, irmãos, nós somos culpados de um pecado em relação a isso. Nós somos gravemente culpados no Brasil de um pecado em relação a isso. E talvez no mundo todo. Nós somos culpados, e denuncio aqui, como quem quer costurar Sião e fechar as suas brechas. Nós somos culpados entre nós mesmos de mantermos um coração cismático uns com os outros. Veja, não trato aqui de heresia e sectarismo que atentam contra a doutrina da fé. Isso não somos culpados, porque mantemos a fé uma vez entregue aos santos. Mas o cisma, irmãos, é o atentar contra o amor, é a cisão de ânimos, a divisão de sentimentos, a quebra de amores entre aqueles que professam a mesma coisa. Ó, irmãos, eu suplico
E respondei essa pergunta em vossos corações. O pacto pelo qual nós estamos unidos não deveria nos tornar mais próximos, mais familiares, mais coordenados em ações pela causa de Cristo? E se sim, por que somos tão distantes? Não digo fisicamente, mas de coração. É porque não amamos, porque não nos amamos o suficientemente na luz. Alguns veem os outros com uma suspeita. Há outros que veem os outros como competidores. Há outros cuja soberba cegou, que ninguém pode andar com eles. Há outros que veem o brilho mais forte de Cristo em algum aspecto. Nos irmãos, são tomados pela inveja. Há outros que com sua sanha incontrolável de auto-isolamento se afastam de todos e todos, como se Sião no Brasil não precisasse de um trabalho conjunto. Irmãos, vamos terminar com isso. Eu imploro pelo bem de Sião e pelo fim dessas trevas. Dizei a mim quais são os obstáculos entre nós, para que possamos derrubar. Quais são os buracos para que possamos fechar? Quais são os relevos que nos impedem de ir juntos para que possamos aplaná-los? A cisma entre aqueles que estão no mesmo corpo é um cisma interior. E se duvidam de mim em relação a esse pecado, vamos ler 2 Coríntios 6,12. 2 Coríntios 6,12. Há um cisma externo, que é quando alguém ou alguns rompem a comunhão externa, como fizeram os donatistas, os novacianos, como queriam fazer outros. E há um cisma interno, que embora estejamos no mesmo corpo, tenhamos um coração cismático uns para com os outros. 2 Coríntios 6,12. Paulo diz: vós não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nas vossas próprias entranhas. A palavra aqui, irmãos, para estreitados, é a palavra stenochoreomai, que significa estar apertados. Paulo diz que os coríntios deveriam estar unidos, apertados, ligados com Paulo. Mas eles estavam somente em si mesmos. E portanto, por causa dos equívocos, preconceitos e erros em relação ao apóstolo, e os outros não eram capazes de receber o amor, a alegria e os benefícios da comunhão. Esse é o pecado que habita entre nós, cada um estreitado em si mesmo. Embora alguns queiram comunicar graça, trabalhos conjuntos, vós só se confinais em vossos próprios redutos. E Sião chora, os edomitas se propagam, os caldeus se organizam. Confundimos a nossa privacidade em detrimento do amor fraternal. Não são duas coisas opostas. Nos importamos tantos com receios infundados, que deixamos sós no campo de batalha aqueles que precisavam de nossa ajuda. Há mais unidade, irmãos, nos inimigos da reforma pactuada.
do que entre os seus amigos. E refiro-me a nós mesmos, não aos falsos amigos. Porque estão estreitados em si mesmos, quando deveríamos estar estreitados uns nos outros, apertados, ligados uns nos outros. É certo que tarda a luz da reforma nessa terra, porque ainda há trevas entre nós, que somos os instrumentos do Senhor para trazer essa luz. Vejam o que o apóstolo João diz ao terminar. Versículo 11. Porque essas trevas lhe cegaram os olhos. Como havemos de tirar as trevas do Brasil se estamos nela pelo cisma que habita intramuros? Como trataremos ou como traremos as pessoas para a comunhão com o Senhor, se ainda não conseguimos manter comunhão com a sua própria igreja? Ouvi Jesus agora, irmãos. Ouvi Jesus agora. Escrevam-nos, filhinhos, para que se unam em mim e eu em vós. Para terminarmos, irmãos, tenho duas aplicações. Duas aplicações. Primeira aplicação, de repreensão. Para quem? Para todos aqueles que são contumazes e teimosos contra Cristo, que embora gostem do nome Jesus, o desprezam e zombam da obediência a Ele, que consideram uma vergonha ser-lhe submisso. Ó, alma velozes ao inferno, vocês são amigos do mundo e não têm parte em Cristo. Não importa o quanto a sua boca fale, não importa quem sejam os seus amigos, vós sois inimigos de Cristo. Eu vos pergunto, onde está a vossa obediência? Se vós dizeis a mim que amais a Ele, eu vos pergunto, onde está a vossa sujeição? Vocês odeiam Jesus. Sim, sejam sinceros, parem de falsidade. Sim, vocês todos que teimam contra os caminhos do Senhor Jesus, não têm comunhão com Ele. Eu sei que nenhum de vocês teriam coragem de dizê-lo frente a frente, ou de pronunciar com palavras que odeiam a Cristo. Mas vocês dizem todos os dias, por vossas vidas imundas e persistentes na desobediência, na insensibilidade, embora fale do seu nome. Lembrem-se que aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso. 1 João 2,4. E também lembrem-se que todos os mentirosos terão uma parte no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Vocês são mentirosos. Alguém tem que vos falar a verdade. Mentirosos. Tolos. Tolos. Que o nosso amor nunca seja somente em palavras, mas também em ações. A segunda aplicação, irmãos, é uma aplicação de exortação. Uma aplicação de exortação para quem? Para todos aqueles que veem a necessidade de juntarmos esforços para o bem da igreja no Brasil. Eu gostaria de exortá-los a meditar mais na comunhão com Cristo. E que isso deve ser a fonte inesgotável de razões para deixarmos as nossas loucuras
a fim de nos unirmos a Cristo como um exército de bandeiras. Em Cantares 6:10, Cristo olha para a sua igreja e diz: quem é esta? Terrível como um exército com bandeiras. Mas enquanto estamos agora fraturados, cada um em seus próprios acampamentos, cada um em suas próprias batalhas, cada um com seus próprios métodos, sem um exército que age de forma harmoniosa, essa descrição nos cabe. Eu pergunto a vocês que amam Sião, se amamos ao Senhor, que vejamos o Cristo que brilha no outro, para que essa luz nos tire da nossa falta de caridade. Vejamos o Cristo que trabalha em cada um dos seus pequeninos e o auxiliemos. Cristo que trabalha na criança, que aprende a catequese, na mãe que cuida da casa, no homem que trabalha e guia a sua família, no jovem que estuda e serve a comunidade, nos anciãos e nas idosas que com sua caridade e presteza nos livram de tantas tolices, no ministro que ensina o rebanho e combate os falsos mestres, em quem nos traz boa literatura para edificar nossas almas e tantos outros. Vede aí Cristo trabalhando neles. Se regozije, se junte, ore por eles, socorra em seus fardos, porque eu tive fome e deste-me de beber, eu tive sede e deste-me de beber, eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e deste-me de beber. Mateus 25:35. Quando vós fizerdes a cada um destes pequeninos. Quando nós servimos o Cristo que trabalha nesses pequeninos, nós aprofundamos os nossos laços de comunhão. Mas eu exorto ainda mais, que não sejamos meramente companheiros uns dos outros, em nossas especificidades, mas que nos juntemos como um só corpo, para saquear os cananeus e estabelecer Sião. Eu os exorto, irmãos, a trabalhar conjuntamente nele. Escreva-nos, filhinhos, a Escritura nos foi dada para a comunhão com Cristo, para nos mostrar a regra firme da demonstração de lealdade dessa comunhão, para nos ensinar como devemos amar uns aos outros. Essa santa palavra nos foi dada para entendermos que a participação em seus sofrimentos não é desespero, mas é graça, não é distância, é intimidade, não é se afastar, é comunhão. Se nós não tivéssemos as Escrituras, nós estaríamos perdidos. Escrevo-vos, filhinhos. Louvado seja o Eterno, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, que fez escrita as suas santas verdades, para que pudéssemos ter comunhão com Ele, que é exaltado e magnificente para sempre. Aqui nós encontraremos a fonte de comunhão com Ele. Aqui encontraremos o Cristo escrito, para que possamos experimentá-los em nossas almas. É hora, irmãos, de meditarmos mais na comunhão com Cristo. E só isso pode nos reformar. Que o Senhor Jesus nos torne semelhante a Ele em todas as coisas, seja em sua obediência, seja em seu sofrimento, seja em seu amor à igreja, a fim de que Ele seja tudo em todos. Amém.